O ciclo de vida é um conjunto de transformações que todos os indivíduos passam. Mas será que nossa alma acompanha esse ciclo e passa por todas essas transformações? A resposta é sim. A sua alma passa por vários níveis espirituais no decorrer da vida. Mas e se ela não estiver completamente preenchida? Como devemos alimentá-la? A religião nos diz que todo judeu tem uma necessidade de busca espiritual. Como fazer quando se opta por um caminho de Torá? Largar os anos de dedicação ao estudo, formação e trabalho? Pode ser uma opção, mas em muitos casos não. É possível ser religioso e músico, dentista, radialista, estilista, arquiteto e até jogador de basquete, aliando a formação a uma outra linha de pensamento, manter o Shabat, Hagim e os outros mandamentos da Torá. Estava no começo da faculdade, me propuseram uma viagem de um final de semana e eu acabei caindo numa viagem da comunidade, uma viagem religiosa. E lá eu queria começar a cumprir Shabat, voltei apaixonada pela religião, olhei para minha mãe, ela virou para mim e falou não. Com 15 anos, o meu grupo do Bnei Akiva fomos para a Yeshiva de Petrópolis, que estava sendo inaugurada. Lá eu fiquei dos 15 aos 35. Eu fui estudando cada vez mais, estudei Tânia, comecei a estudar, fazer Kiruv, e me propuseram uma viagem para Nova York. E essa viagem que o Rabino Davi organizou para os 100 jovens, lá eu comecei a cumprir Shabat, e desde então falei, é isso, senti o gostinho do Shabat em Crown Heights, eu acho que é uma experiência única para todo mundo. Lá eu casei, lá eu me formei médico e voltei para São Paulo em 86, com 35 anos de idade e 6 filhos. Aqui em São Paulo nasceram mais 5 filhos. Eu fiquei religioso durante o curso de medicina, a partir do 3º ano. Comecei a estudar numa instituição de Kiruv aqui em São Paulo. Depois eu tive a oportunidade de viajar para Israel. Lá eu passei as férias de um mês e tive uma introdução ao judaísmo, o conceito de que o judaísmo ele é verdade em todos os aspectos, seja ele filosófico, seja ele científico, e isso que fez com que eu me aproximasse cada vez mais. Eu já estava exercendo a profissão, já estava terminando a especialização em radiologia. Antes eu trabalhava com recursos humanos em empresas, então no momento em que eu me tornei religiosa, eu optei por parar, interromper o trabalho em empresas e começar com o consultório. Depois que você fica religioso, você cria uma confiança que tudo vem de Hashem. Então, a tua parnassá depende do teu trabalho. Você tem que vir trabalhar, você tem que vir para o consultório, mas não depende exclusivamente de você, depende de Hashem. Em nenhum momento eu achei que isso ia me privar de fazer o que eu queria fazer. Eu acredito muito no masalo de cada um, né? Então, independente disso, né, sim, você tem que fazer um remanejamento dos seus horários, né? Por outro lado, né, no consultório, eu tenho um período flexível, né, que eu posso administrar meu tempo melhor, então esse é o positivo. Quando eu estava no começo da faculdade, uma grande amiga hoje, que eu conheci na época, em 2004, me sugeriu: por que você não faz roupa para religiosa? E eu nunca tinha passado pela minha cabeça, não entendia, não conhecia. E fui pesquisando e fui me informando e realmente cheguei à conclusão de que é um mercado que estava deficiente. O mercado comum é muito difícil achar opção. Então eu resolvi trazer toda a parte de informação da faculdade para a Tzniut. E com o passar do tempo, eu fui ficando religiosa e essa foi a primeira coisa. Antes ainda de eu conseguir comer kasher 100%, eu já me vestia com tzniut. Eu me lembro uma época na faculdade, eu comecei a perder muitas aulas no Shabat. Aí o professor me chamou e falou assim, olha, ou você vem na aula, ou você vai perder o ano por falta. Eu comecei a ir a pé para a faculdade, mas as provas eu não fazia para não escrever no Shabat. Aí me perguntaram, você vai ser médico ou você vai ser rabino? Eu falei, vou ser médico. E ele falou, mas e se tiver um problema de emergência no sábado, você não vai tratar? Eu falei, vou tratar, quando vier emergência. Eu desenvolvo peças para mulher, estou entrando já há algum tempo com blusas para crianças, meninas, e nos meus próximos lançamentos
para maternidade e amamentação? Todos os meus filhos trabalham. As meninas, quase todas, trabalham com a parte de ensino. Elas são professoras. A mais velha fez, depois de casada, fez pedagogia e pós-graduação. O mais velho, ele fez o contrário. Ele primeiro casou e depois ele foi para Israel. Ele trabalha hoje, ele é um auxiliar de diretoria de uma grande importadora. Ele tem um salário digno, né, dá para sustentar a família dele. A mulher dele também é professora. Uma coisa interessante que eu tinha no consultório é que antes de eu fazer tchuvá, os pacientes vinham naturalmente e tinham aquele cumprimento natural com as pacientes. Depois que eu comecei a ficar religioso e fiquei religioso, não tem mais esse contato físico antes da consulta. E uma paciente de mais idade me falava assim, não, eu já tenho idade suficiente para ser sua avó, então não tem problema de você me abraçar, me beijar, é mitzvah. E não pode. E ela se adaptou e me respeita nessa situação. Quantas vezes já me falaram, poxa, por que não trabalha de sábado? Sábado é o melhor dia, todo mundo quer passar no médico de sábado e tal. Mas a gente vê que, na verdade, quem manda a parnassá, quem manda o sustento, é Hashem, e no final das contas, quer dizer, o que você vai ganhar está determinado em Rosh Hashanah, então a brahá, ela vem do jeito que Hashem quer que venha. Quando a gente estuda a Gemara, então a estatística do Talmud da Gemara é que para cada 1000 estudantes, um se tornava rabino. O próprio Pirkei Avot, a Torá, ela fala que Eovet HaMelachá, Usna et HaRabbanut. Ame o trabalho e odeie o rabinato. Isso é textual na ética dos pais. Ou seja, hoje em dia você tem o emprego religioso. Antigamente, todo religioso, na época do Talmud, ele tinha um ofício e ele não usufruía de rendimento da religião. Hoje, por outros motivos, porque nós não somos mais rurais, somos urbanos, e não tem como conciliar. Então, o rabino hoje ele tem salário, porque é professor, porque ele é líder de uma comunidade, mas antigamente, os grandes sábios da antiguidade, eles tinham um ganha-pão fora do assunto religioso. Lembre-se de acender as velas do próximo Shabat, dia 19 de abril, em São Paulo, às 17h30. Rabbi Martin Katz, Menachem Bar Shalom, Jack Fogesh. We represent an organization in Israel called Just One Life, Nefesh Achat B'Yisrael. There are approximately 95,000 children that will be born. 30,000 more could be born. 1 out of every 4 are abortions. The reason for the abortion is because of financial need. An organization was set up where we raise funds, which helps support the women in Israel, okay, who would abort, but they don't abort. We're able to raise money. Jack was one of the founders. Menachem is the Israel representative. I work with Rav Eliezer Mizrahi in Israel. Eliezer Mizrahi. Thank him very much for his product, for his activities, and especially certainly doing about these things also. I was not a blessing to be successful, and every child that will be added to the Jewish people, it is a big help for the Jewish people overall, even in Eretz Yisrael. That's what we believe. We have saved 400 babies in 2 years. 400 babies, yes, for the Rebbe. We have saved 400 babies in 2 years. Yeah, that will be for your activities, especially. We asked the Rebbe to give us a letter of... That is not necessary.
because all the people know that I didn't Shulchan Aruch, and Shulchan Aruch have no need of my Haskalah. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. You have to